Então, pessoal, como eu acabei de apresentar para vocês, essas foram as conclusões que eu obtive durante minha tese de doutorado, nesses 4 anos de percurso na ciência. Eu gostaria agora, então, de agradecer a toda a banca examinadora. Muito obrigado pela presença e pela arguição. E muito obrigado a todos aqui presentes. Vinícius, muito obrigada por sua apresentação. Foi uma apresentação excelente. Você pode se sentar nesse momento. Agora seria o momento da banca iniciar a arguição nessa defesa pública, mas eu gostaria de fazer um pouquinho diferente. Eu gostaria de pedir para a plateia, para as pessoas aqui presentes, se alguém tem alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida para o Vinícius, esse é o momento. Alguém da plateia tem alguma pergunta? Pode perguntar. Boa tarde, eu sou a avó do Vinícius. Eu queria fazer uma pergunta. Filho, a avó chegou um pouquinho atrasada aqui e eu queria que você explicasse direitinho para mim o que é que você faz. Vinícius, você pode explicar de uma forma bem didática então para sua avó? Tudo bem então, professora. Então, vó, como eu conversei com a senhora já algumas vezes, eu trabalho com câncer de mama. Na realidade, eu trabalhei com 2 projetos envolvendo câncer de mama. Um com um diagnóstico, para encontrar a doença, e o outro foi para tratar a doença. Então, vó, eu vou começar explicando para a senhora, e para caso alguém tenha também a dúvida, o que é câncer. Então, imagina que o corpo da gente é como se fosse uma casa. A casa ela é construída de tijolos, correto? Só que o nosso corpo, os tijolos do nosso corpo, na verdade, são células, que nós chamamos de células. Então imagina que caiu o muro da nossa casa, ou no caso de um corpo foi feito algum machucado, alguma coisa desse gênero. A partir do momento que esse muro caiu, a gente começa a construir tijolo por tijolo todo esse muro, até tampar todo o buraco ou reconstruir esse muro por completo, correto? No nosso corpo é a mesma coisa. Quando nós temos algum problema e algumas células morrem, o nosso corpo começa a multiplicar outras células até tampar todo o espaço que seria necessário. O problema é que em algumas pessoas o que acontece é que essas células elas não param de se multiplicar. Então, ao invés de elas pararem justamente tampando o espaço que elas precisavam, elas continuam e ficam começando a montar a fazer montinhos de célula. Igual lá em casa, quando o pedreiro vai fazer algum serviço no muro, os tijolos vão ficando sempre num cantinho, certo? O câncer é justamente esse montinho de tijolo que vai se aglomerando ali no canto. Só que o problema principal do tumor, do câncer, é quando esses tijolos eles têm a habilidade de não só ficar naquele cantinho lá fora de casa, mas eles começam a aparecer um montinho dentro da sala, dentro da cozinha, dentro do quarto, até um ponto que esses montinhos são muitos, eles estão ocupando um espaço muito grande, e por vezes eles estão inclusive tirando todo o espaço que as pessoas precisam para se locomover dentro da casa. Então câncer é justamente isso, é um acúmulo de células, os nossos tijolos, em lugares específicos do corpo. No caso do que eu trabalho, câncer de mama, é um tumor, esse aglomerado de células na mama do paciente. Então, vó, a primeira parte do meu projeto, do meu trabalho, como eu falei para a senhora, foi com detectar essa doença. Então, normalmente, para detectar câncer de mama, o que as mulheres fazem, elas vão para uma clínica e fazem uma mamografia, que é como uma espécie de raio-x da mama. E o médico vai analisar a imagem que sai dessa máquina e vai encontrar lá um tumor ou não. Ele vai ver como se fosse uma bolinha pintada dentro daquela imagem. O problema, vó, é que às vezes quando o paciente depende dessa máquina, pode demorar para ter acesso a essa máquina, ela também só vai pegar tumores com um tamanho que dá para ver na imagem, então isso é meio problemático. O que eu trabalho é encontrar alguns compostos, alguns marcadores que a gente chama, biomarcadores, dentro do sangue dos pacientes, de modo que ao invés dele fazer uma mamografia, nós possamos fazer simplesmente uma análise do sangue desse paciente, através de uma técnica que foi também uma que eu usei, nós chamamos de SPME, que isso para explicar um pouco mais difícil, mas é basicamente uma espécie de uma agulha que a gente espetaria no paciente e depois colocaria numa máquina que encontraria esse composto, que eu acabei de falar, e falaria se o paciente tem ou não câncer de mama. Então essa foi a primeira parte do meu projeto, tentar encontrar esse composto para que usando essa agulhinha nós pudéssemos
fazer o diagnóstico do câncer de mama. A senhora lembra do ano passado, né? Daquela vez que eu fui lá para os Estados Unidos? Claro, né, filho? Quase morri de saudade, mas senti tanto orgulho. Então, foi lá que eu fiz a segunda parte do meu trabalho, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal da faculdade de Harvard para trabalhar com novos tratamentos para câncer de mama. Em específico, um tipo de câncer de mama que é um pouco mais agressivo, que ele é chamado triplo negativo. Então lá, nós conseguimos encontrar, né, alternativas, na verdade uma alternativa de tratamento que é capaz de tratar o tumor, pelo menos em laboratório por enquanto, de uma forma muito mais eficaz e com muito menos efeito colateral para o paciente. Como eu comentei com a senhora, né, demora alguns anos para o remédio sair do laboratório e chegar para comprar na farmácia, né? Primeiro os pesquisadores precisam testar em laboratório, depois precisa passar para testes clínicos, né, com um número menor de pacientes, depois vai aumentando o número de pacientes para ver se realmente funciona e se funciona em todo mundo. Então a etapa que nós estamos ainda é em laboratório, mas é muito promissor o que nós encontramos lá até agora, então nós estamos muito esperançosos para que no futuro o que nós encontramos realmente possa ser um medicamento que possa ser encontrado nas farmácias, nos hospitais, né? Deu para entender direitinho o que eu trabalho, vó? Ai, filho, que trabalho mais legal. Ai, menino esperto, né? Ó, com você ajudando eles, tudo vai dar certo, viu? Obrigado, vó. Ele vai descobrir agora do câncer.